ter as mãos e não poder tocar. O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra te escutar. O meu Deus, ninguém consegue ter e se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que Deus ao silêncio está. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. O mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus, Senhor, terra e céu, e outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar? É a sua volta com aroma e não respirar. Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos
consertando o altar. Aleluia. Consertando o altar. Oh, glória. O conjunto Exército de Cristo, cumprimenta a igreja, paz do Senhor. iremos adorar o Senhor com muita alegria. E essa igreja que louva a Deus também tenha liberdade para adorar o Senhor. Eu preciso pensar mais em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Medite na letra. Eu preciso pensar mais em Deus. Mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada. Minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado. Meu altar eu preciso arrumar. Crente assim dessa maneira, o céu não pode entrar. Meu altar foram as pedras que desmoronaram. Os meus dias que tristes passaram. Quando longe de Deus eu andei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Pai louco, assim já andei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado pode ser, bem-aventurado meu altar. Foram as pedras que desmoronaram. Meus dias que tristes passaram. Quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Pai louco, assim já passei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Oh, glória a Deus. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
Estava essa semana orando ao Senhor, e o Senhor, onde é que eu vou ministrar palavras? O Senhor trouxe este livro de Abacuque, profeta Abacuque. Eu irei fazer uso de um versículo para nós tomarmos por base nessa noite do nosso estudo, da nossa análise que nós iremos fazer. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Abacuque é um livro pequeno, ele está no meio de outros livros pequenos. Por isso eu lhe aconselho, se você não tiver muita habilidade a ler no Antigo Testamento, você vai ler no início, né? Veja lá a página, a numeração se torna mais fácil e você vai direto no livro. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto sagrado: eis que a sua alma se incha, não é reta dele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Glória a Deus. Irmãos, percebem que o texto lido, ele faz duas referências. Ele faz uma referência a alguém que está inchado e ele faz uma referência a um justo. E é sobre esses dois personagens que nós iremos caminhar nessa noite, se Deus assim nos permitir. É muito interessante nós analisarmos esse profeta. Esse profeta ele é diferente de todos os outros profetas. Mais que analisar o profeta, nós devemos analisar a mensagem que esse profeta está trazendo. Porque os outros profetas, quando eles traziam uma palavra, a palavra era para que Israel se convertesse. O profeta Jeremias, que era contemporâneo de Abacuque, quando levava a mensagem a Israel, Jeremias levava uma mensagem e dizia: vocês devem se converter ao Senhor. Vocês devem se arrepender do mal em que vocês estão. Porém, a mensagem que Abacuque traz não é uma mensagem clamando para que o povo se arrependa e se volte para Deus. Quando nós olhamos o princípio, o primeiro capítulo, versículo 1, o texto diz peso, ou seja, sentença que viu o profeta Abacuque. Nos seus dias, Abacuque clamava ao Senhor Deus. Nós encontramos no primeiro capítulo, até a leitura que nós fizemos dessa noite, três narrativas interessantes. A primeira narrativa está no versículo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Nós vamos encontrar por que Abacuque se volta para Deus. Abacuque está cansado, Abacuque está exausto. A sua alma está abatida por tudo que Abacuque está vendo. Parece até a alma do justo Ló, que estava cheia de amargura e de dor quando via e ouvia as muitas iniquidades que as pessoas praticavam nos dias de Sodoma. Abacuque também está exausto, como o crente, servo de Deus que é. Abacuque está contemplando, e nesses versículos, do versículo 2 ao versículo 4, Abacuque descarrega aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está contemplando nos seus dias. O que Abacuque estava vendo era no meio do povo de Deus, não era no meio dos ímpios. O que Abacuque contempla são as ações de homens que eram para estar andando em um caminho reto, pessoas que eram para estar fazendo as coisas certas, alguém que era para estar falando a verdade, mas estava andando em mentira, alguém que era para ser honesto, mas estava enganando, alguém que era para ser santo, mas estava sendo profano.
Aleluia. Quando nós começamos a analisar esses versículos, a gente se assusta. Como alguém que tem um direcionamento de Deus, como alguém que é ensinado, doutrinado, disciplinado, de criança a servir a Deus, tem atitudes tão grotescas, tão amargas para com o próximo, como nós encontramos aqui. Sabe, queridos irmãos, ao analisar essa mensagem hoje, eu comecei a contemplar algumas coisas que algumas pessoas fazem, mesmo sendo elas, segundo elas dizem, até batizadas com o Espírito Santo. Ações que descaracterizam a pessoa de Cristo na vida dela. A igreja, ela é um museu. Eu e você somos um museu, somos nus aqui nessa terra. Jesus foi quem disse: vocês são sal da terra e luz deste mundo tenebroso. As nossas atitudes e as nossas ações devem ser ações boas, para que as pessoas olhem e digam: aquele homem, aquela mulher é um servo, é uma serva de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porém, é cansativo. Eu entendo um pouco o profeta, irmãos, porque é cansativo você estar lutando com pecados, com situações de pessoas que eram para ter comportamentos diferentes. Ora, meus irmãos, nós temos que convir que nós estamos aqui ano após ano sendo ensinados, sendo doutrinados, sendo, aleluia, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Volta e meia nós encontramos alguém que desviou o caminho. Volta e meia nós encontramos alguém que se distanciou de Deus. E se distanciou de Deus, mas continua frequentando a casa do Senhor, nosso Deus. O que me chama a atenção é que esta pessoa começa a praticar iniquidade. Eu não estou falando aqui, irmãos, não tem texto. Eu estou falando em um contexto geral do nosso Brasil. Ora, facilmente nós vamos ver isso. Escândalo sobre escândalo, sim ou não? Outro dia aqui no Calcaia surgiu um escândalo, um que se dizia pastor, mas nem era. Ele tinha tomado conta de uma igreja e lá ele aliciou uma jovem, uma menina, uma moça, e teve um escândalo, até morte teve que sair lá escondido para não matarem. Escândalo de homens que eram para ser exemplo do rebanho. E quando eu digo de um homem como esse, eu digo de todos, irmãos. Como é que nós olhamos para isso? Abacuque estava vendo isso. Abacuque contempla, e o diálogo dele é uma pergunta: até quando, Senhor, eu vou clamar a Ti por justiça? Porque eu e você não podemos fazer nada na esfera humana. Nós não podemos fazer um julgamento, nós podemos até fazer um julgamento, mas nós não podemos executar uma sentença. Nós devemos sim fazer um julgamento, mas não um julgamento que sentencia. Nós não temos autoridade de Deus para sentenciar ninguém. Mas o julgamento é aquele que Jesus disse: olha, como é que você vai conhecer a árvore? Olhando pelos frutos. Você vai fazer um julgamento do fruto da árvore. Ou seja, você vai ver se uma pessoa realmente é cristã, se realmente é uma pessoa que tem um coração em Deus, pelas atitudes, pelo comportamento, pelo sentar, pelo levantar, pelo andar, pelo falar, aleluia, pelo comprar. Aleluia! É o que Jesus está dizendo. Você tem que fazer um julgamento. Todos nós fazemos esse julgamento. Porém, nós não podemos fazer uma sentença. Mas nós temos o dever de clamar ao Senhor para que o justo juiz de toda a terra intervenha. Porque se nós não fizermos isso, nós iremos ser coadjuvantes. Nós estaremos dando mão a mão com quem está praticando coisas desse tipo. Certa feita, queridos irmãos, eu dirigi uma congregação e lá tinha um rapaz. Na época eu era diácono, eu dirigia a congregação e ele era evangelista. No cargo ministerial, ele estava 2 patamares acima do meu, mas eu estava com o cajado na mão. E eu peguei ele, não foi ninguém que me disse, foi eu que passei e vi, ele estava com outra mulher em outro lugar. E eu fiquei inquieto, porque ele estava em cima do altar. Pasmem, os irmãos, se escandalizem. Eu já vi tudo isso. Eu já vi homens que estavam aqui em cima do altar, não desse, claro, mas em cima do altar e sair daqui e fazer outras coisas horríveis.
É difícil nós contemplarmos isso, irmão, e alguém abrir a boca e bradar de toda altura, e às vezes as pessoas, os irmãos que não têm muita interpretação, pensam e se deixam levar por essa iniquidade. Aqui outro dia, um jovem, quando ele pegava no microfone, meu irmão, a coisa mais linda do mundo, o homem pregando. Alguns irmãos conheceram ele. Dias depois, a notícia que nós ficamos sabendo foi que ele tinha enganado umas pessoas, tinha comprado pizza e não tinha pagado, e a polícia estava atrás de prender. Imagine, irmãos, que escândalo para o Evangelho. Enquanto eu e você estamos nos debruçando para nos santificarmos, para termos uma vida pautada nas Escrituras Sagradas, para servirmos ao Senhor Jesus, tem alguém que está praticando essa determinada situação. Eu estou lhe falando isso para que você compreenda qual era a palavra que Abacuque está dizendo. Abacuque está dizendo: até quando, Senhor, eu estarei te clamando, olhando essas iniquidades, contemplando este mal no meio do teu povo? Porque o Senhor habita no meio do teu povo. O texto que nós lemos hoje foi um texto muito interessante. Os irmãos concordam comigo? O texto é justamente apontando para o contexto, para o que nós iremos estudar hoje. Esses homens, eles começam a se distanciarem ocultamente. Está dentro do coração. É por isso, queridos irmãos, que Jesus conhece o meio do teu coração. Oh, glória a Deus. Ele conhece os nossos corações. Ninguém pode enganar Jesus. Porém, se nós não tivermos uma análise, se nós não tivermos uma observância, se nós tivermos muito cuidado, a gente pode ser enganado. Mesmo nós tendo o Espírito Santo, o inimigo pode nos enganar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abacuque está clamando: Senhor, está tendo perversão, vexação, destruição. Ele diz ainda: está tendo violência. O cenário era horrível. O cenário, meus irmãos, era horrível. Ora, queridos irmãos, aonde nós nos juntamos, aonde está o povo de Deus, é para ser bênção, sim ou não? É para ser bênção, é para a bênção de Deus estar ali. Olha o que é que diz o Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É comparado ao óleo da unção que é derramado sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e está sobre o monte Sião. Ali está a bênção de Deus. Aonde a igreja está reunida adorando, aonde a adoração só tem bênção, mas aonde tem espírito faccioso, tem toda sorte de males, diz a palavra de Deus. Então, Abacuque está clamando, a primeira sentença, ele começa a clamar: Senhor, eles estão pervertendo o juízo. Israel, que era para obedecer, agora desobedece. Israel, que era para andar nos teus caminhos, agora anda em outros caminhos. Israel, que era para fazer o que era certo diante de ti, ela menospreza a tua presença. Olha o que é que o texto sagrado nos diz nessa noite. Mesmo que o homem faça mal 100 vezes, mas eu sei por certo que melhor é fazer o bem, temer aquele lá de cima. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, meus irmãos, para mim e para você está dito, Hebreus capítulo 5, versículo 9, é um versículo que eu acho que já citei esse ano passado umas 5 ou 10 vezes aqui. Sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Escute, para mim e para você é necessário nós também obedecermos a Cristo. Nós também estamos nessa mesma caminhada de obediência a Cristo. O próprio Cristo aprendeu a ser obediente, mesmo mediante a morte e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também devemos pegar o exemplo do Mestre. Eu e você também temos que ter muito cuidado, porque em nossos dias há muitas pessoas vivendo um cristianismo falso, vivendo um cristianismo não verdadeiro. A Bíblia define essas pessoas como amigos do ventre, inimigos de Deus. Elas amam os prazeres, os banquetes, elas amam as reuniões, mas são inimigas da cruz de Cristo. Olha o cuidado, meus irmãos, que
que eu e você precisa ter para nós caminharmos essa linha tênue que é a linha da salvação. É uma linha tênue. Precisamos estar firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. O que Abacuque está fazendo é uma denúncia. E Abacuque não está denunciando os ímpios, porque quem está na impiedade já está. Deus, a sua sentença está lavrada. Abacuque está denunciando aqueles que eram para vivenciar novos horizontes, aqueles que eram instruídos, que eram doutrinados, que eram discipulados, que não nasceram em famílias diversas, mas nasceram em uma família, aleluia, que eu posso dizer como crente, família judia. Os irmãos bem sabem que uma criança na idade de 12 anos, 13 anos ali no judaísmo, ele já vai fazer o Shabat, né? 613 leis do Antigo Testamento, ele vai dizer decorado sem papel. Tamanho é a instrução existente naquele país. Então, ele está dizendo aqui, olha, meu Senhor, o que está acontecendo é horrível, eu não consigo mais contemplar isso. Venhamos e convenhamos. Quando a gente está em um determinado lugar e alguém comete alguma coisa muito escandalosa e alguém está lá metendo a pena, ou como a gente fica constrangido, ele não sabe nem o que dizer. Sim ou não? A gente fica constrangido. Eu imagino a bagunça que eu não aguento mais. Enquanto eu sou profeta, enquanto eu profetizo, enquanto eu clamo, enquanto eu ando em teus caminhos, tem outros fazendo coisas erradas. Os irmãos entenderam? Mas Abacuque clama e Deus agora responde. É interessante, meus irmãos, porque esse clamor de Abacuque não é único na Bíblia. Muitas vezes na Bíblia nós vamos encontrar, por exemplo, Davi pedindo que Deus nos faça justiça. Escute, nós já falamos sobre isso aqui. É muito importante, em meio às nossas perseguições e pelejas da vida, no meio das lutas, das afrontas que existem contra o servo e contra a serva de Deus, nós pedimos ao Senhor que Ele faça justiça. A Bíblia diz, olha, não ireis, não se vingueis a vós mesmos, mas dá lugar a Ele. Minha vingança, diz o Senhor. Interessante é nós passarmos para o Senhor aquilo que está sendo feito. Davi, quando estava sendo perseguido, cercado, por exemplo, ele disse, Senhor, faz-me justiça contra os meus inimigos. Não é pecado eu e você apresentar essa justiça para ser feita. Agora, temos que entender que a poderosa mão de Deus se move para fazer justiça aos seus santos. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz, olha, não faça mal aos meus profetas, não persiga os meus ungidos. Aquele que faz mal a mim e a você não entende o que está fazendo. Porque certamente o justo juiz de toda a terra virá sobre ele, louvado seja o nome do Senhor. Você quer assim nessa noite? Aleluia! Portanto, dentro deste clamor de justiça, Deus responde a Abacuque. Deus responde a Abacuque. A partir do versículo 5, nós iremos encontrar Deus respondendo a Abacuque. Eu acho muito interessante, eu colhi algumas informações, porque quando Deus responde a Abacuque, Deus responde dizendo, olha, você vai ver o que eu vou fazer, Abacuque. Já está programado. Eu já levantei. Já está levantado, já levantei uma nação poderosa, perversa, ímpia. Aí Abacuque começa a se assustar. Porque a oração que Abacuque estava pedindo, Deus responde. Mas não responde conforme Abacuque esperava. Talvez Abacuque esperasse que Deus desse ali um castigozinho de leve em alguém, né? Uma lapadazinha, alguma coisa assim. Mas Deus disse, eu estou levantando uma nação tão poderosa, tão perversa, que ela não perdoa nem as crianças nem os velhos. E Abacuque se assusta. Naquele período da história, dizem os historiadores, que Deus está suscitando Babilônia, os caldeus, ou seja, Deus está levantando esta nação. É um período de ascensão, onde Deus vai entregar, e os irmãos bem conhecem a história. De fato, nós encontramos a Babilônia dominando Israel, dominando não somente Israel, mas dominando todos os reinos da terra. Porque Deus levantou Babilônia para, através de Babilônia, ser juízo de Deus sobre a terra. Nós entendemos muito bem quando Nabucodonosor conta aquele sonho que teve com a estátua.
E Daniel, quando interpreta o sonho, Daniel diz: olha, meu Senhor, Deus te deu domínio sobre todas as terras. Todos os reinos, Deus te deu autoridade para dominar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, começa-se aqui em Abacuque. Aqui começa a ser lavrada a sentença. Qual é o problema, irmão? O problema é porque era uma sentença. Já estava programado para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Abacuque já não pede para que ninguém se converta. Abacuque sabia que iria passar este tempo. Abacuque começou a ver tudo. Abacuque começou a ter os olhos abertos. Pense numa coisa difícil. É quando Deus abre os meus olhos e o meu e os seus olhos, e nós temos uma visão do fim, e nós olhamos para aqueles que estão do nosso lado, caminhando para outro canto, e nós queremos trazer eles para cá. É difícil. Perceba Jeremias. Jeremias vendo tudo e clamando e dizendo: meu Deus, vai ter um negócio, mas tem jeito. Vem para cá. O pessoal se zangava com Jeremias. Abacuque se assusta com a mensagem. Mas Deus disse para Abacuque: Abacuque, tu falaste para mim que o povo não olha mais a lei. Versículo de número 4. Abacuque está dizendo: por esta causa a lei se afrouxou. Irmãos, para a lei não ter validade, a impiedade era grande, viu? Mas Deus está dizendo no versículo 7: eles agora vão ter que cumprir a lei, mas não é a minha. Escuta, eu tenho um recado de Deus aqui para ti. Continue obedecendo a Cristo. Continue sendo fiel a Cristo. Continue sendo servo de Cristo. Continue sendo adorador de Cristo. Continue seguindo a Cristo. Ei, cuidado para não se rebelar contra Cristo. Porque se eu ou você se rebelar contra Cristo, o inimigo se levanta contra nós. Irmão, diga isso, diga. Afirmado pela palavra. E quando ele se levanta, nós desobedecemos a Cristo, né? Mas nós vamos obedecer agora a outra coisa, que não é Cristo. Paulo está escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Paulo diz: não sabeis vós de que sois servos daquele a quem servis, ou do pecado para a morte, ou da vida para a ressurreição. Olha aí, olha que coisa interessante. A quem eu sirvo, eu sou servo. Só os servos de Jesus aqui nessa noite. Deus está dizendo a Abacuque: Abacuque, o que tu me falaste, que o meu povo não olha mais para a minha lei. Eles não vão mais cumprir a minha lei, mas eles vão cumprir a lei agora dos caldeus. Agora eles vão cumprir a lei dos babilônios. E não é com amor, é com opressão. Não é com espírito de piedade, não. É com espírito amargo. Abacuque se assusta e de imediato ele abre a segunda sentença e ele diz: mas Senhor, versículo 12 em diante, ele diz: mas Senhor, sendo tu tão santo, os teus olhos não podem contemplar o mal. Como pode o Senhor ser justo e permitir que uma nação mais ímpia julgue uma nação menos ímpia? Abacuque agora fica estremecido. Como é que pode, Senhor, o teu povo que tu escolheste, que tu elegeu, que tu separou, que tu cuidou, que tu deu alimento, que tu glória? Como é que pode agora tu entregar esse povo assim a uma nação muito mais ímpia? Ei, irmão, vamos pensar junto. Os babilônios eram ímpios, a ponto de Deus entregar esses ímpios àqueles. E a visão do profeta era: esses aqui são mais justos que aqueles. Mas por que Deus ia entregar o mais justo a um ímpio? O problema é que Israel, que estava sendo entregue, estava pior que os babilônios. Eles estavam sendo entregues porque eles não vivenciavam mais a glória de Deus nas suas vidas. Você sabe o que é uma coisa, a pessoa me cuidar de você? Você sabe o que é você ter uma doença, um câncer, e você não tem uma pessoa para te ajudar, mas levantou-se alguém um dia, ela chegou na tua casa, ela cuidou de você, ela te lavou, ela te banhou, ela aguentou os teus momentos de estresse, porque a gente tem preso aquela circunstância
se sentindo. Enquanto a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo 38, Deus vai dizer que achou Israel no meio do seco, cheio de animais em volta ferozes, e ele falava aqui das nações. Israel estava sofrendo sem nada, mas Deus levantou ela e deu ascensão a Israel. Se ela era o que ela era, é porque Deus tinha operado na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Você e eu que estamos aqui nessa noite, graças a Deus, que Deus tem operado na minha e na tua vida. Um dia eu estava lá todo leproso, mas Ele cuidou de mim e tem cuidado de nós até hoje. Deus disse: Senhor, como pode, Senhor? E aí Deus agora começa a falar, Deus se cala, Ele continua falando. Chega um momento em que Ele diz: já sei o que eu vou fazer. Eu vou para a torre dirigir, eu vou orar. Eu vou esperar que Deus me responda essa indagação que eu lhe fiz. Perceba que em nenhum momento Ele está dizendo: se voltem para Deus. Não, Ele quer saber o que vai acontecer. Ele quer saber o que vai acontecer e como isso vai acontecer. Como Deus vai tratar o seu filho Israel. Ele está lá de joelhos, ele está lá orando na fortaleza. Ele está clamando, ele está esperando que Deus responda a sua pergunta. Versículo número 1 do capítulo 2. Do versículo 12 até o versículo 17 é Abacuque falando. Capítulo 2 ainda, versículo 1, Abacuque está falando. E quando Abacuque está falando, ele está dizendo: eu vou esperar que Deus me responda, que Deus me mostre. E no versículo 2, Deus fala com Abacuque novamente. E quando Deus fala com Abacuque, Deus diz: olha, Abacuque, eu quero que você deixe uma mensagem, mas uma mensagem tão legível do que vai ser condenação e do que é salvação. Oh, glória a Deus. A igreja na terra tem um papel: representar o reino de Deus, representar a salvação. Oh, glória a Deus. Escute, eu e você carrega nas costas o dever de sermos sal da terra e luz do mundo. Não é só para o pastor, não é para todos nós que recebemos o Espírito Santo da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos deixar essa mensagem muito clara: eu sou cristão. Por que tu é cristão? Porque eu aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, eu aceitei para ser salvo. Eu não aceitei Jesus para mim não ser salvo. Eu aceitei para mim ser salvo. Essa mensagem é tão clara em nós que Paulo chega a dizer que nós somos carta de Cristo. Uma carta que todo mundo olha. Alguém diz que nós somos o quinto evangelho. Tamanha é a preciosidade das pessoas que nos olham. A gente pensa que não, e a menina dá olho na gente. A gente pensa que não, a pessoa está olhando para ele, mas está olhando o nosso comportamento, a nossa fala. Tamanho é a visão que Deus quer que eu e você transmita. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque nós temos uma representação para dar nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Um tempo atrás, eu conheci um rapaz, um homem, um senhor, e ele me convidou para ser representante de vendas do Serasa, sistema de cobrança. E eu investia todo pergunta. Ele disse: irmão, só não dá para ser assim. Vamos ali na loja. E ele comprou as roupas, né, adequadas. Ele sabia, o cara tinha. Se você para ser representante, você tem que estar alinhado, você tem que estar apresentado, você tem que estar com a barba feita, o cabelo cortado, as unhas limpas, né? Aí ele: está difícil, eu sou pedreiro, né? Todo dia as unhas estão cheias de massa, cheias de barro. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus está dizendo a Abacuque: eu quero que você deixe uma mensagem, mas uma mensagem tão grande que qualquer pessoa possa passar correndo e ela vê a mensagem que está ali. Ei, a vida está passando bem rapidinho, mas eu quero que você seja uma mensagem dos céus aqui na terra. Eu e você tem que ser uma mensagem dos céus, no colégio, no trabalho, na empresa, no shopping, ali no mercantil, aonde eu estiver, eu tenho que ser uma mensagem do céu. Aleluia! Abacuque, eu quero que você escreva
escreva com letras legíveis, bem grande, para que alguém consiga interpretar o que eu estou dizendo. Israel está com a alma inchada. Você sabe o que é uma pessoa inchada, irmão? Por dentro? Não consegue receber nada. Jesus chega a falar do fermento. O que é o fermento? Você bota as mulheres também conhecem. A irmã Fabiana, que é fazedora de bolo, conhece. Bota o fermento, né? O bolo incha de dentro para fora, né? A gente não vê a ação do fermento. O bicho nojento é fermento. A gente não vê, não. A gente vê esse lá, está todo chave já. De enviar a ação, não. Mas Deus está dizendo, olha, esse povo que tu estás perguntando, que tu estás querendo defender, querendo dizer que eles são iguais, aliás, eles são menos justos que Babilônia, que os caldeus, eles estão inchados. Eles não querem mais saber de mim. Ei, irmão, tem uma coisa na Bíblia que eu fico maravilhado. Nas minhas orações, quando eu estou intercedendo pela minha família, pelos irmãos, por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão... Na hora que eu vou orar, não tem jeito. Na hora que eu estou aqui orando, a primeira coisa que vem é assim, irmão. Aquele que me deixar, eu deixarei. Aquele que me rejeitar, eu rejeitarei. Irmãos, depois que a gente passa por esses textos, é muito difícil você orar e negligenciar essa parte. Quando eu me prostro, eu digo, meu Deus, eu tenho que orar pelo meu filho. Mas ele rejeitou o Senhor. Aí eu me lembro. Eu lembro-me da palavra. Qualquer coisa que é crente que olha na palavra. Eu lembro-me que Jeremias escreveu: a causa de nós não sermos consumidos, as tuas misericórdias, Senhor. Nem eu mesmo merecia, nem você. Mas todas as manhãs, Deus longânimo, Deus maravilhoso. Todas as manhãs existe uma oração dos judeus que eles dizem que o nosso Deus é o Deus das novas chances, das novas oportunidades. Glória! Todas as manhãs um novo sol nasce. Todas as manhãs uma nova oportunidade é entregue aos homens. E quando eu me lembro disso, o meu coração se regozija e eu ganho confiança para falar com o meu Senhor. Também lembro-me que o Senhor disse que o amor dele alcança as gerações, até 1000 gerações, daqueles que o amam. Vale a pena servir ao nosso Deus com integridade. Vale a pena servir ao nosso Deus, nos colocarmos à disposição dos céus. Vale a pena. E se tem uma coisa que esses dias eu tenho buscado, lutando pela minha geração. Se tem uma coisa que eu esses dias ando preocupado, é o que eu vou fazer, o que é que eu vou deixar aqui depois que eu partir. Devemos e podemos fazer clamor, ensinar com muita paciência e longanimidade. Devemos, e eu tenho clamado ao meu Senhor, tem mexido muito comigo essa parte. Eu quero te convidar a ser uma dessas pessoas. Ensine, atente, ensine todo o tempo. Ensine, porque nós iremos passar, mas nós queremos deixar uma geração aqui de abençoadores da terra, porque a terra está cheia de malignos. E a igreja tem por obrigação de dar continuidade ao projeto de Cristo. Aleluia! Abacuque, Deus dizendo a Abacuque, eles estão inchados, Abacuque. Eles me dão coices. Eles acham que o que eles têm é a sorte. Foi porque eles são bons negociantes, porque Israel se tornou comerciante depois que veio do Egito. Não é. O talento que eles têm,
Porque os pensamentos de Deus, nem eu e você pode sondar. A obra de Deus está muito mais além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Às vezes nós estamos olhando bem aqui para os nossos pés, Deus está olhando para o todo. A movimentação de Deus é para o todo, louvado seja o nome do Senhor. Mas Abacuque tem um detalhe importante. O justo, ele vai se sobressair no dia do juízo. O justo será diferenciado. Irmãos, eu acho o nosso Deus extraordinário. Eu gosto um pouco da Bíblia. E Jeremias é um profeta que os irmãos já conhecem a história, ele é muito chorão. Jeremias é profeta chorão, mas também venhamos e convenhamos. Quem é que não era chorão? O cara vendo tudo que iria acontecer e o seu povo cada vez mais se atolando na lã. Mas algo acontece com Jeremias extraordinário, que é a promessa de Deus. Jeremias, não se preocupe, eu vou cuidar de ti. Mesmo Jeremias estando lá na cisterna, sendo esquecido na cisterna para morrer com lama até a cintura. Jeremias iria morrer se não fosse a mão de Deus. Entendeu? Deus fez alguém se lembrar de Jeremias lá no estado. Volta para buscar o inseto que está lá dentro. Quando a Babilônia invade, a ordenança do rei diz: olha, tem um lá chamado Jeremias, a este, vocês vão a ele e façam 3 perguntas a eles. Ofereça a ele condições, não traguei contar os outros não. Glória a Deus. Vale a pena continuar justo, meu irmão. Vale a pena ser um servo de Deus, porque o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo fácil. Escute. É um tempo em que Deus está descendo juízo sobre a terra. Nós passamos agora por uma pandemia. Aqui no nosso Brasil tem acontecido tantas coisas que a gente nunca pensou que iria acontecer. A gente está vendo nas redes sociais. O tempo é de juízo sobre a terra. Mas se eu e você permanecer fiéis ao Senhor nosso Deus, não te preocupa, meu irmão, não te preocupa, minha irmã. A mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está sobre a tua casa. Continua firme, continua adorando ao Senhor. Abacuque queria entender, meus irmãos. E eu acho interessante nós entendermos também. Porque a partir do momento que nós clamamos ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ver a tua justiça, Senhor. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas se prepare. Prepare-se. Abacuque, quando entendeu, Abacuque acreditam que ele era um levita. E até fazer esse salmo, né, que é considerado um salmo, mas é uma poesia. Abacuque entendeu que o que vinha de Deus vinha trazendo destruição, vinha trazendo correção para alguns, vinha trazendo morte para outros, vinha trazendo fome para outros. Não eram coisas boas, mas todos aqueles que iriam sofrer alguma coisa só iriam sofrer por causa das suas próprias consequências, colhendo as consequências daquilo que fizeram. Ao terceiro que diz: não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Quer dizer que as coisas não acontecem por acaso. Às vezes a gente é avisado 1, 2, 3, 4. Abacuque compreendeu. Uma certa vez eu fiz uma oração como essa, pedindo para o Senhor, que eu estava lá no nosso bairro, muita facção, coisa horrível, não está tendo aí. E eu fiz uma oração: Senhor, vem de encontro, aquela coisa. Só que quando vem, o tempo fecha, irmão. Fica difícil para todo mundo. Só que Deus me protege, Deus me guarda, mas fica difícil para todo mundo. Quando Elias profetizou, Elias vivenciou toda a seca, sim ou não? Agora Deus deu a ele escape. Vai para o ribeiro de Querite, tu não vai comer bem não, mas tu faz todo dia mandar uma carnezinha com pão para ti lá. Tem a água do ribeiro para tu beber. Terminou, secou o ribeiro, eu estou preparando uma viúva, por glória. Eu estou capacitando, eu estou dando a uma viúva dinheiro, condições para ela e você também se alimentar na casa dela. O período era de seca, todos os animais estavam morrendo. A Bíblia diz que o negócio era tão sério que os animais clamavam a Deus por água, por chuva.
Quer dizer que quando a gente está numa condição de profeta sobre a terra, que a gente lança uma palavra, a gente tem que ver as consequências. Muitos de nós às vezes oramos e não entendemos o que está em volta. Às vezes vem coisa pesada para todo mundo. E Deus está dizendo, se eu quiser, você está pedindo aí. Pessoas vão sofrer muita coisa, pessoas que não estão merecendo sofrer. Mas Abacuque entendeu. E Abacuque vai dizer no versículo 18. Melhor dizendo, versículo 17. Abacuque diz, porquanto ainda que a figueira não floresça. E foi o texto, era o louvor que a nossa querida Estela deu, louvor. Não, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, ele está dizendo que tudo isso vai acabar. Essa fartura, essa condição farta, iria acabar. E os campos não produzam mantimento. Olha, irmão, como é que vai ficar? As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, como nos dias de Jó. E nos currais não haja vacas. Todavia, aí ele entendeu. Ele entendeu que há um processo para converter alguém. Há um processo de dor. Paulo está escrevendo lá aos Coríntios, ele diz, olha, a contrição que Deus causa na alma de alguém, Deus causa para salvar esta pessoa. Deus causou em mim, Deus causou em você uma situação para que você entendesse, se voltasse para Ele, para ser salvo, louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é o amor de Deus declarado. Porque se o amor de Deus me alcançou, te alcançou, não foi o juiz quem me alcançou, nem te alcançou, mas foi o amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi o amor de Deus que nos alcançou, aleluia. Ele continua dizendo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. No meio de todas essas circunstâncias difíceis, há um Deus que salva o mundo. Oh, glória a Deus. No meio de todas essas coisas que acontecem, há um Deus que cuida de ti. No meio de toda essa corrupção que nós estamos vivenciando, no meio de todo esse cenário mentiroso, essas coisas que estão armadas para ir contra a igreja, há um Deus que cuida da igreja, louvado seja o nome do Senhor. E é nesse Deus que nós temos proferido a palavra, é nesse Deus que nós